Olá, esse é o Que Teoria Drops, pequenas introduções sobre autores da teoria da comunicação. No episódio de hoje falamos sobre Nestor Canclini em As Culturas Híbridas em Tempos de Globalização, discutindo a introdução, edição de 2001 dos escritos do autor, e a parte inicial da obra de 1990, intitulada de Entrada. Nestor Garcia Canclini é antropólogo e cientista social argentino, radicado no México desde 1976. Nascido em 1º de dezembro de 1939, atualmente com 81 anos, Canclini dedicou e dedica sua vida a pesquisas nos campos de comunicação, estudos culturais e latino-americanos. Canclini então se consolida com o passar do tempo como um dos grandes pensadores que dialogam sobre culturas híbridas e latino-americana. Em resumo, os trechos de que tratamos nesse episódio nos apresentam como, para o autor, a compreensão da noção de hibridação deve ser expandida, a ponto de ser vista como um processo e não apenas algo fixo e simples. Ou seja, ao falar sobre hibridação de culturas, não é válido considerar o termo como algo positivo ou inevitável, como se a hibridação fosse a fusão espontânea de tudo aquilo que se converge e mantém contato. Para o autor, o termo precisa ser visto como um processo que caminha pela inclusão e exclusão de elementos culturais, em uma lógica complexa de aceite e recusa, em constante movimento e não estática. Canclini ressalta também a importância de conseguir adequar o termo ao campo de análise que tem sido utilizado. A ideia de híbrido é compartilhada por outros campos de pesquisa, portando significados positivos e negativos em áreas diferentes. Sendo utilizado na perspectiva das ciências sociais, a hibridação dialoga com as noções de fusão cultural, formação de identidade e interconexão de culturas. A centralização dos estudos culturais sobre perspectiva norte-americana e europeia também instiga Canclini a propor estudos a partir de uma visão latino-americana dos fatos. Para além das noções de mestiçagem, ligadas à compreensão étnico-racial, do sincretismo da fé em práticas religiosas, tradições e a criolização referente à disposição da linguagem, a hibridação pode ser vista como o que amarraria as linhas que falam sobre fusões no contexto moderno, possibilitando amplitude na discussão sobre identidades. Em outras palavras, a hibridez ocupa posto de meio para lidar com as relações contemporâneas interculturais. A hibridação então permeia os processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas que existiam ou coexistiam passam a se combinar e compor novas estruturas, práticas e objetos, ressaltando que a existência e coexistência, assim como a fusão, não necessariamente se dão de modo pacífico. Basicamente, o autor traz a visão de como o hibridismo torna-se um recurso de explicação para dialogar sobre as interações culturais, enfatizando o seu movimento contínuo, que pode ser apresentado como conexão ou conflito, mescla ou dominação e subordinação. Podemos então ver também a preocupação do autor em contextualizar a hibridação, que acontece de forma variante de acordo com o contexto histórico, social e econômico. O processo de hibridação em uma perspectiva moderna já caminha sobre a incerteza e a instabilidade das identidades e até dos traços culturais. A globalização, as interconexões e o rompimento das fronteiras geográficas desencadeiam interações maiores, mais rápidas e mais transitórias. Por sua vez, em um contexto pós-moderno, o hibridismo conversa com o que poderíamos ver como hierarquização das culturas. As intenções maiores e o crescente da globalização agora se fundem pelo processo de hibridação, tem cada vez mais avaliado o que é culturalmente tradicional, por sua vez, rotulando como necessário de ser modernizado e que já tem uma roupagem moderna. Nos encontros culturais e no percurso da hibridação, passamos a ver também a reestruturação ou reconversão de atos, valores e traços culturais. Isso exemplificado nas adequações ou reutilizações de modos de uma cultura específica com outras roupagens ou abordagens. Um exemplo seriam as produções artesanais de indígenas, que às vezes passam a serem produzidas com outros materiais e comportam outras finalidades além das tradicionais. A hibridação não apenas altera a mescla cultural, como também modifica a lógica produtiva. Em síntese, entendemos que a proposta de Canclini é a ampliação da noção de hibridação, apresentando a complexidade de um processo e não um fato consumado, além de ser o mecanismo mais eficaz para se entender a amplitude das interações culturais na modernidade.
Canclini então traz o movimento de hibridação, que expõe um processo de inclusão e exclusão que ocorre entre as culturas que convergem e coexistem. Ressalta também os caminhos interculturais na estruturação dos indivíduos, das práticas, ações e produções. E assim, com uma visão sobre hibridação um pouco mais detalhada, a partir das ponderações de Canclini, finalizamos mais um episódio de Que Teoria Drops. Um beijo híbrido de todos os participantes da produção deste episódio e até a próxima. Este episódio de podcast foi elaborado para a disciplina de Teorias da Comunicação do curso de Comunicação e Multimeios da Universidade Estadual de Maringá, com a orientação do professor Dr. Gustavo Luiz Ferreira Santos, narrado por Andrei Cruz e Murilo Mócova e editado por Lorenzo Vela.